Bom dia, crianças! Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a Tia Ani e hoje iniciamos mais uma EBD online em que estamos falando sobre a vida daquele menininho mexicano chamado Samuelito. Hoje vamos continuar a história e o nome da lição de hoje é A Visita da Missionária. Não saiam daí, não percam a continuação dessa história, porque eu vou falar uma coisa, hein? Tá valendo muito a pena. Mas antes, vamos iniciar a EBD online com uma oração, né? Como sempre fazemos. Meus pés juntos estão, dobre os dedinhos da minha mão, abaixo a cabeça com atenção e fecho os olhinhos em oração. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por este dia, muito obrigado por todas as bênçãos recebidas. Obrigada pelo seu cuidado, pela sua fidelidade para conosco, meu Deus, e pela sua graça que nos alcançou e por meio dela nós podemos ser salvos. Obrigada, Senhor, por cada criança e cada família que está do outro lado assistindo essa aula. Obrigada por cada professora que se dispõe a fazer as aulas da melhor forma possível, ó Deus, para levar a sua palavra a essas crianças. Que cada uma delas entenda a mensagem, ó Pai, e abra seu coração para te receber. Obrigada, meu Senhor, por tudo o que tem feito em nossas vidas. E eu te peço sabedoria, ó Pai, para contar essa história da melhor maneira possível, ó Pai, e ser usada como um instrumento em suas mãos. Continue nos abençoando nesse tempo em casa, meu Senhor, e eu te peço que o Senhor já esteja providenciando a nossa volta, Pai, para que logo nós possamos estar juntos na sua casa, honrando e glorificando o seu nome. Muito obrigada por essa semana que passou e já te pedimos por essa semana que se inicia, que seja uma semana de bênçãos e vitórias, se assim o Senhor permitir. Continue cuidando de cada família, te peço pelos enfermos, ó Pai, te peço pela minha vovó que está internada, ó Deus, continue cuidando dela, ó Pai, colocando sua mão saradora sobre ela, para que logo ela possa estar em casa. Te peço também pelo meu vovô que também está doente, ó Deus, que o Senhor continue cuidando dele. Muito obrigada por todas as bênçãos recebidas, ó Deus, e abençoa mais uma vez, abençoe e dirija essa aula, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Agora, nós vamos fazer a leitura bíblica de um versículo, que é o versículo central da história que a gente está estudando, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou deixar o versículo aqui na tela para a gente ver e falar todo mundo junto, para que a gente acompanhe todos juntos, tá bom? O versículo se encontra no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 4. Salmos 37, 4. Então, vamos lá. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mais uma vez. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse é o nosso versículo, crianças. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E o versículo tem tudo a ver com a nossa história, porque o Samuelito agrada-se do Senhor, faz pedidos ao Senhor e nós veremos o Senhor respondendo às suas orações. E agora a gente vai cantar uma música que nós já conhecemos, já cantamos em outras oportunidades, mas que tem a ver com a nossa história, que o tema da nossa história de hoje é A Visita da Missionária. Então vamos cantar. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha escola, manda-me, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar nas minhas férias, manda-me, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar na minha rua, manda-me, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho.
Posso trabalhar em minha igreja, manda-me, pois, Senhor. Manda-me, pois, Senhor. Crianças, na lição anterior, a gente viu com a tia Lu que o vizinho de Samuelito e de sua família estava chegando e trazendo notícias não muito boas para ele e sua família. Então, hoje nós vamos continuar a história e descobrir que notícia é essa que deixou todo mundo tão preocupado. Então, o vizinho estava descendo do burro e havia falado para a mãe de Samuelito que estavam trazendo notícias ruins. Meu marido, ele está tudo bem? Ele está morto? A mãe de Samuelito perguntou. E o vizinho prontamente respondeu: não, ele não está morto, mas está ferido. Enquanto ele puxava os porcos sobre a plataforma, se enroscou em algumas cordas e os porcos o arrastaram para fora. Ele está no hospital, senhora. A mãe de Samuelito começou a chorar e gritar muito. A irmãzinha dele se agarrou à perna dela e também começou a chorar. Um tempo depois, os vizinhos e amigos começaram a chegar e todo mundo chorava muito, mas também dava conforto a Samuelito e sua família. Samuelito não chorava em voz alta como os outros. Ninguém percebeu quando o menino se escondeu atrás da casa. Ele se sentou, chorando baixinho e pensando: se papai morrer, será que ele vai para o céu para estar com Deus e com Jesus? Penso que não, pois ele nunca confiou em Jesus, nem lhe pediu perdão pelos seus pecados. Ele nem sequer sabe que Jesus morreu por ele. Por que eu não lhe contei a história que ouvi da evangelista? Por quê? Eu estava com medo, sou um covarde. Mas o papai não iria acreditar em mim. Ele iria me bater. Como posso saber? Talvez ele esteja desejoso de conhecer Jesus assim como eu. Mas eu também ainda não confiei em Jesus. Ainda não pedi a Jesus para ser meu Salvador, para perdoar os meus pecados e para morar no meu coração, como a evangelista disse que deveria fazer. O Espírito Santo, então, que estava trabalhando no coraçãozinho do nosso menininho mexicano, falou com ele e disse assim: faça isso agora, Samuelito. Sim, ele respondeu. E aí ele orou assim: Senhor Deus, creio que o teu filho, o querido Jesus, morreu pelos meus pecados. Quero confiar nele. Quero pedir perdão pelos meus pecados. Por favor, querido Senhor Jesus, venha entrar no meu coração. Eu quero fazer parte da tua família e quero ir morar contigo quando eu morrer. Samuelito ficou ali parado um tempo, bastante tempo, pensando no que tinha acabado de fazer. E logo seu coraçãozinho se encheu de alegria, mas ao lado da tristeza que sentia pelo seu pai. E então ele colocou novamente sua cabeça sobre os joelhos e orou mais uma vez. Meu Deus, faz com que o meu pai viva. Ajude-me a falar do Senhor Jesus para ele. Ajude-me também a falar a mamacita e a irmãzinha. O pai de Samuelito ficou no hospital, crianças, muitos e muitos dias. E os vizinhos ajudavam a família, trazendo mantimentos e lenha para o fogo. Ainda assim, a mãe de Samuelito precisou muitas vezes tirar dinheiro do vaso da escola. O homem doente precisava de muitas coisas. Por mais que o Samuelito trabalhasse, ele sabia que a possibilidade de ir à escola agora se tornava muito distante. Samuelito sempre pensava na missionária e no dia que havia se tornado parte da família de Deus. Mas mesmo assim, ele estava muito desanimado. Pobre Samuelito, né, crianças? Ele não tinha ninguém que falasse mais da palavra de Deus para ele ou que explicasse mais a Bíblia para ele. Diferente de vocês que tem a EBD, tem as tias que explicam para vocês, o papai, a mamãe, Samuelito estava sozinho. Então ele não tinha ninguém que ensinasse isso para ele. Então ele ficou muito desanimado. Ele chegou até a pensar que tinha cometido um pecado por aceitar Jesus, por confiar na missionária, e a própria mamãe dele falava isso.
Ela não deixava Samuelito falar sobre se tornar um crente. E ele começou a pensar, crianças, que tudo de ruim que aconteceu com ele e com a família dele foi por conta da decisão que ele tomou. Não é muito triste? Mas, mesmo assim, o Espírito Santo habitava o coração de Samuelito. E ele sempre achava conforto e paz todas as vezes que orava. O próprio Espírito Santo, por muitas vezes, guiava Samuelito até os fundos da casa, lá onde ele aceitou Jesus, para que ele orasse e achasse o conforto que ele precisava. Samuelito, sempre que ia ao ponto de ônibus engraxar os sapatos, ficava na esperança de encontrar novamente a missionária. Quando ele ia lá na estrada vender os lagartos, ele não esperava ansioso pelos clientes que iam comprar. Ele esperava ansioso pela missionária para que ela pudesse ensinar mais da palavra de Deus para ele. Mas, crianças, ele não encontrava. Só que em um dia muito quente, de muito calor, Samuelito estava desanimado, porque o dinheiro do vaso de barro estava quase acabando. E aí, crianças, ele a viu. Nem perto do ponto de ônibus e nem na estrada. Mas a missionária estava no caminho que levava à casa da família de Samuelito. Quando o menino viu que era realmente a missionária que se aproximava da casa, correu e se escondeu. Ficou com medo que sua mãe descobrisse que aquela senhora era a evangelista que tinha conversado com ele. De seu esconderijo, ele observava a cena. Sua mãe e Carmencita já haviam avistado a missionária que se aproximava da casa delas, e juntas elas ficaram esperando na porta. Samuelito então ouviu aquela doce voz falar em meio a um sorriso. Buenos dias, senhora. A mãe de Samuelito mal respondeu, porque ela não confiava em estrangeiros. A missionária então falou que havia ouvido falar sobre o acidente que o pai de Samuelito sofreu e que havia chegado para oferecer ajuda e consolo. Ofereceu à mãe de Samuelito biscoitos e doces e então foi convidada a entrar na casa. Quando as duas mulheres se sentaram para tomar café e comer os doces, Samuelito finalmente entrou, temeroso. Cumprimentou-a com a cabeça e estendeu-lhe a mão. Senhora, a missionária disse, eu já conheço seu filho. Encontrei-o uma vez no ponto de ônibus e outra vez na estrada vendendo lagartos. Samuelito percebeu um brilho de surpresa e de raiva no olhar de sua mãe. Ela olhou primeiro a missionária e depois o filho. Por favor, mamacita, disse o menino, ela é bondosa e educada. A missionária aproveitou a oportunidade e perguntou: se a senhora acha que eu ensinei coisas ruins ao seu filho, por que não me deixa contar para você a mesma história? Se mesmo assim, ouvindo a história, a senhora achar que são coisas erradas, eu vou embora e nunca mais volto. Os olhos de Samuelito imploravam para a mãe aceitar ouvir a história. E a sua mãe não queria ser rude com aquela tão doce mulher. Então concordou e deixou que a missionária falasse e contasse a história. Mais uma vez, sentado sobre os seus calcanhares, Samuelito ouviu a história mais maravilhosa do mundo. Agora já entendia melhor. Queria ajudar a missionária, mas era um menino muito bem educado e sabia que precisava respeitar os mais velhos. De vez em quando dizia "si, si" e seus olhos brilhavam. Carmesita também estava ouvindo. Com os olhos semicerrados, observava a missionária virar as páginas do livrinho e explicar cada uma daquelas cores. Quando terminou, fez-se um silêncio. A missionária então se levantou e acrescentou: agora eu preciso ir embora antes que escureça. Mas antes, eu posso fazer uma oração pelo seu marido? A mãe de Samuelito respondeu com um "sim", bem baixinho. A missionária então se ajoelhou sobre aquele assoalho todo empoeirado e orou, pedindo para Deus que a volta do pai de Samuelito fosse o mais breve possível e que ele tornasse realidade a ida de Samuelito à escola. Pediu também para que Deus conduzisse aquela família
o pai, a mãe e a irmãzinha de Samuelito ao encontro de Jesus, ao conhecimento e à aceitação dele como seu salvador e amigo. Quando a missionária terminou de orar, os olhos da mãe de Samuelito estavam cheios de lágrimas e ela nem ficou zangada quando Samuelito disse que já havia se tornado um cristão. Eu pedi lá atrás da casa. Ele já está em meu coração, senhora. Ele já me perdoou, disse Samuelito para a missionária. Que bom, Samuelito. Fico muito feliz. A missionária respondeu com os olhos cheios de lágrima. Samuelito, disse a missionária, você já sabe a história do livrinho. Eu lhe dou este. Talvez sua mãe queira ouvir a história novamente. Talvez você possa contar ao seu pai quando ele voltar para casa. Estou certa de que Deus ouvirá as nossas orações e você poderá ir à escola, mesmo tendo dinheiro acabado. Deus pode fazer um milagre, Samuelito. E quando você aprender a ler, vai ganhar uma Bíblia que será só sua. A missionária saiu, deixando um sorriso e um aperto de mão. E quando descia o caminho, ainda disse um adiós. Samuelito não sabia, mas no dia seguinte ela voltaria para sua casa no México. Ele também não sabia, mas ela havia ido na casa dele aquele dia guiada pelo Espírito Santo. Mas ele sabia, de uma coisa ele sabia, que seu coração estava tomado de felicidade. Deus havia feito milagres, sua mãe não estava zangada e ainda tinha escutado a maravilhosa história da missionária. A mãe com as duas crianças ficaram observando, da porta da cabana, a missionária que se afastava. Quando ela desapareceu, a mãe do menino disse: Sim, meu filho, você tinha razão. Essa mulher é bondosa. Com a mão sobre o coração, ela acrescentou: Eu sinto aqui. Ela disse palavras verdadeiras, Samuelito, meu ninho. Conte novamente a história do livrinho. Samuelito, com alegria no coração, contou mais uma vez a história para a mamacita. E ele contou muitas e muitas vezes, porque ela não cansava de escutá-la. Lembre-se, mamacita, disse ele, que tudo isso está na Bíblia. O livrinho fala só da Bíblia. O meu coração também diz que estas coisas são verdadeiras. Antes de se deitarem, nessa noite, Samuelito e sua mãe se ajoelharam, como tinham visto a missionária fazer. Ela pediu perdão pelos pecados, como o filho lhe ensinou, e terminou dizendo: Eu não sei como dizer, mas sei que Jesus morreu por mim também, e eu o amo muito. Nenhum dos dois percebeu a menininha que se ajoelhou atrás da mamãe e repetiu baixinho as palavras que ouviu. Quando a mãe se levantou, banhada em lágrimas, ela abraçou o filho. Carmencita se aproximou e disse: Eu também orei para Jesus. Nessa noite, a pequena família ficou acordada até muito tarde, sentados à porta, observando as estrelas e pensando no seu novo lar, o céu, para onde um dia eles iriam. E a ambulância que trazia o pai de Samuelito parou na estrada, junto ao caminho que levava à cabana, mas ela não podia subir porque o caminho era muito estreito. Mas os amigos da família estavam esperando o pai de Samuelito com uma maca feita por eles. Então, gentilmente, pegaram o pai de Samuelito, colocaram na maca e carregaram o homem até dentro de sua casa. A mãe de Samuelito havia ficado muito preocupada e ocupada durante a manhã, arrumando a casa e organizando para que tudo estivesse perfeito. Molhou e varreu o chão muitas e muitas vezes para garantir que ia estar tudo no lugar quando seu marido chegasse. Agora, ela servia café aos homens que carregaram seu marido. Quando eles se foram, ela agachou-se ao lado da cama que havia preparado e onde o marido estava deitado. Suas costas doem muito? Perguntou. Abraçaram-se, chorando e falando ao mesmo tempo. Samuelito e Carmencita observavam à distância. Que bom estar em casa, disse o pai. Como é bom estar em casa. O pai fez um sinal para que Samuelito e Carmencita se aproximassem. Depois de abraçá-los, desviou o olhar para o vaso de barro e depois para Samuelito.
Papai, não tem importância, disse Samuelito. O que importa é que o senhor pôde voltar para casa. Seu pai virou o rosto, fechou os olhos e começou a tossir, pois ainda estava muito fraco, mas falou: Acabou tudo, meu filho. Não, eu não sei se acabou tudo, papai. Eu acho que ainda vou poder ir à escola. Talvez ainda tenha um jeito. Se você dormir agora, eu te conto depois. Pode dormir, papai. O senhor fez uma viagem bem longa e precisa descansar bastante para logo ficar bem. Pouco tempo depois, o pai Samuelito já respirava pesadamente, pois já havia dormido. A mãe de Samuelito mandou Carmencita brincar lá fora. Depois perguntou a ele, bem baixinho, por que você prometeu contar algo ao seu pai, se não há nada para contar? Abraçando sua mãe, Samuelito respondeu: Mamacita, há alguma coisa sim. A missionária disse que Deus vai responder à oração e um dia eu poderei ir à escola. A senhora se esqueceu? Precisamos contar ao papai. Quando a oração for atendida, papai vai ficar sabendo que a missionária é bondosa e fala a verdade. Tomando os filhos no braço, ela apertou-o contra o peito e disse: Ah, meu ninho, como é que Deus vai colocar o dinheiro no vaso, hein? Não sei, mamacita, mas sei que ele vai responder a nossa oração. O papai não voltou? Deus não atendeu? Eu pedi também pela escola e ele vai atender, mamacita, ele vai atender. A mãe de Samuelito se afastou com o coração pesado e pensou: pobre filho, como vai ficar desapontado? Samuelito tinha certeza que Deus ia responder a sua oração. Mas como? Será que ele ia fazer aparecer dinheiro dentro do vaso? Como Deus ia ajudar Samuelito a ir à escola? Hein, crianças, o que vocês acham que Deus vai fazer? Como que Deus vai responder essa oração? Só que isso a gente vai ver só no domingo que vem, na próxima aula. Então não percam, porque essa história está demais e temos muitas coisas a aprender com ela. Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando, né, dessa sequência de histórias. Eu estou muito ansiosa para ver como vai terminar a história de Samuelito e eu acho que vocês também. Então continuem ligadinhos no YouTube para sabermos o fim dessa história. Um beijo, um bom domingo e que Deus abençoe cada um de vocês.